Primeiro, boa tarde a todas e todos presentes. É um prazer estar aqui com vocês, né, na celebração do grupo do C2, né, que é um grupo bastante produtivo, atuante, né, então é realmente muito importante celebrar, né, esse é o primeiro encontro do C2, né, e esperamos aí que venham muitos outros, né, daqui para frente. Eu agradeço a Mari e a toda a equipe pelo convite. Eu vou apresentar aqui para vocês um projeto, né, que é inicial, assim, inicial é bondade minha, porque na verdade assim, eu rascunhei, né, algumas diretrizes e tal, mas eu não vou ter exatamente resultados para apresentar. Eu vou apresentar algumas análises preliminares, certo? E para que vocês entendam o que é que eu penso em fazer em termos de projeto. Vou compartilhar aqui o arquivo com vocês. Aparece aí já? Sim, Nath. Pronto, obrigado, Mara. Então, esse é o título da palestra, né? Para uma gramática derivacional do português popular brasileiro, notícias de um projeto inicial. Eu coloquei aqui a minha vinculação ao C2 e também ao Propor, né? Da UFPA, do qual Mariana, a UDA, Zenaide, Norma também fazem parte. Então, o roteiro de apresentação é dizer, né, explicar o que é a gramática derivacional, o que é uma gramática derivacional, a morfologia linguística histórica, a morfologia, o texto e o discurso, e o subprojeto Descrição Morfológica do Português Popular Brasileiro, né, alguns aspectos teóricos e metodológicos, né, além de fazer aí as considerações finais. Então, primeiro ponto, o que é uma gramática derivacional? Né? Esse termo eu utilizo com base no uso da professora Graça Rio Torto, né, que coordenou essa publicação chamada Gramática Derivacional do Português, né, publicada em Coimbra, e é uma gramática que está disponível online, uma obra muito importante, né, robusta, acerca dos processos, da descrição morfológica do português, né, da morfologia criativa, vamos dizer assim. Então, o que eu utilizo aqui, que eu chamo de gramática derivacional, vem dessa abordagem, né, vem por influência dessa abordagem da professora Graça Rio Torto. No livro da professora Graça Rio Torto, ela conta com outros, né, autores, a professora Alexandra Rodrigues, a professora Silvia Ribeiro, o professor Rui Pereira e a professora Isabel Pereira também. E aí, no primeiro capítulo da professora Alexandra Soares Rodrigues, ela explica, né, o que é que seria essa gramática derivacional, né? E ela vai dizer que existem duas acepções para o que se refere à gramática derivacional, certo? Vou ler aqui rapidinho essa primeira citação. O estudo da gramática derivacional de uma língua é um estudo sobre formação de palavras nas duas acepções que este termo comporta, né, que esta comporta. Uma diz respeito a uma competência da gramática mental dos falantes, né? Outra se refere a um domínio de descrição linguística que pretende descrever e explicar a primeira. Então, a gramática derivacional pode ser tanto aquela gramática enquanto uma competência, né, lexical, conhecimento que o falante tem das estruturas morfológicas que permitem a ele analisar, interpretar e criar, né, novos itens lexicais, da mesma maneira que se refere ao próprio método da linguística em descrever esses processos, né? Então, aí a gramática como um compêndio, né, que vai sistematizar esses processos.
Eu aqui, nesse momento, né, no primeiro momento, o meu intuito é um intuito mais descritivista, certo? Então, eu estou muito mais alinhado com a segunda acepção, né, que é fornecer essa descrição dos processos morfológicos, né, mas sem perder de vista a questão da gramática dos falantes e tomo aí gramática sem necessariamente me alinhar a uma perspectiva teórica exata, né, mas pensar a língua como conhecimento cognitivo, né, independente se numa perspectiva formalista, gerativa ou mais funcionalista da linguística cognitiva, né, o entendimento da língua como conhecimento, né, isso vai pesar, mas o intuito final é fornecer essa descrição, né, dos processos morfológicos. Aqui a gramática derivacional. E aí, passando a isso, né, eu entro na parte de morfologia e linguística histórica, né, porque eu me insiro, né, a instituição onde eu me formei, né, a UFBA, na UFBA eu atuo, né, eu atuei e atuo no Propor, mas precisamente no grupo de morfologia, subgrupo de morfologia e lexicologia históricas, que é coordenado pela professora Juliana Soledade, né, que também é a atual coordenadora do Propor. E nesse grupo, né, é o grupo, acho que é o menor grupo em termos de quantidade de pessoas que atuam, temos aí 4 pesquisadores, né, a Juliana, a Antônia Vieira, Maílson Lopes e eu, né, e há uma frequência, né, uma recorrência de trabalhos sobre a morfologia do português arcaico, né? Juliana e Antônia foram orientandas da professora Rosa Virgínia Matos e Silva, que fundou o grupo, né? E aí, nas suas obras sobre o português arcaico, a professora Rosa Virgínia sempre levantou a necessidade de serem descritos os processos de sufixação, composição e prefixação do português arcaico. E aí foi nesse sentido que vieram os trabalhos de Juliana Soledade sobre a sufixação, de Antônia Vieira dos Santos sobre a composição e de Maílson Lopes sobre a composição, né? Coincidentemente, todos eles 3 foram orientados pela professora Graça Rio Torto, né? Então, nós temos aí uma influência histórica vinda da professora Rosa Virgínia, né, que não era uma morfóloga, e, assim, a orientação morfológica vinda aí muito influenciada pela perspectiva da professora Graça Rio Torto, que trabalha aí numa perspectiva mista, né, que considera os aspectos, as dimensões sincrônica e diacrônica dos fatos linguísticos, né? E, por último, né, entro eu aí nesse grupo. Eu fui orientado pela professora Juliana Soledade, eu trabalhei com um sufixo, mais precisamente no português arcaico, porque os trabalhos de Juliana, Maílson e Antônia são trabalhos de natureza mais panorâmica, né, em termos aos padrões morfológicos encontrados, né. A expectativa é de que os orientandos, né, deles façam trabalhos, né, mais condensados em relação a um aspecto, né? Juliana trabalhou, acho que com 50 sufixos, né? Ela pegou todas as palavras sufixadas do português arcaico, né? E aí eu só trabalhei com um e pude me dedicar muito mais detalhadamente ao aspecto desse sufixo, certo? E assim acontece com Antônia, assim acontece com Maílson, né? Então, por hora, temos nós 4, né, trabalhando, e nós atualmente estamos trabalhando numa publicação que é justamente sistematizar os trabalhos que a gente fez, né, no formato de uma gramática derivacional do português arcaico, né? Então, assim, porque nós temos bases de dados bastante grandes, né, bastante representativas, que nós não podemos desconsiderar, né? E temos aí a expectativa de fazer esse livro já há algum tempo, né? Eu atualmente estou fazendo pós-doutorado, justamente retomando alguns aspectos do português arcaico para seguir trabalhando, né, nessa publicação. E aí, dentro da linguística histórica, né, é interessante que, quando a gente pensa na historiografia da linguística,
né? No século XIX, o que tinha centralidade no debate de diferenciação entre as línguas era a fonética, né? Nós temos as leis fonéticas, o comparativismo linguístico, né, era muito centrado nos aspectos fonéticos das línguas. Já no século XX, né, com a linguística moderna, né, a linguística gerativa vai trazer o comparativismo novamente para o debate. Quem ganha espaço é a sintaxe, né, a diferenciação sintática entre as línguas, entre os aspectos sintáticos são os mais relevantes para considerar a história das línguas, o contraste entre variedades de uma mesma língua, são sempre normalmente contrastes sintáticos e por aí vai. Então, a morfologia, ela nunca cumpriu, ela nunca gozou de um espaço privilegiado nesses debates, né? Então, a gente nunca soube exatamente se a morfologia era relevante, né, enquanto fenômeno, enquanto aspecto linguístico que pudesse contribuir para esses debates, né? Então, a professora Graça Rio Torto, num texto de 2012, que está no livro do Rosley, né, ela tem um texto sobre a periodização do português medieval, português arcaico, né, e aí ela vai considerar alguns fenômenos que são característicos do português arcaico. Então, ela vai falar, por exemplo, do uso mais frequente do nominalizador mento, sentimento, ensinamento, salvamento, né, em detrimento do sufixo são, perdição, salvação, correição, né, considerando que depois desse período essa frequência se inverte. Né? Atualmente, os estudos sobre o português sincrônico mostram que o sufixo são é muito mais recorrente que o sufixo mento na criação de nominalizações. Da mesma forma, ela comenta sobre a concorrência de sufixos como ex, exa, is, ura, idade, né? Ressaltando que muitas formas em exa foram substituídas, né, com o fim do português arcaico. Então, escasseza passou a escassez, madureza passou a maturidade, foi trocado por maturidade, graveza por gravidade, igualeza por igualdade, blandeza, né, ou brandeza por brandura, certo? Então, essa forma vai se tornando menos produtiva. Seguindo essa mesma linha, o professor Mailson Lopes, tratando aí da periodização do português e do castelhano, ele considerou alguns aspectos de prefixação, né, que foi o tema da tese dele, que servem para periodizar essas línguas. Então, assim, eu vou comentar um aspecto aqui, por exemplo, a obsolescência do sentido intensificador do ré no português a partir do século XVIII. Então, o ré que aparece, por exemplo, em renomado, em reforço, né, com esse sentido, ele já começa a ser menos produtivo, a desaparecer, né, a não ser ativado mais de maneira produtiva na língua portuguesa, né, assim como do sentido perfectivo do per, né, tanto no castelhano quanto no português, já no final do século, já no século XVI. Então, o per que aparece perfeito, com a ideia de completo, né, esse pé, as pessoas, eu imagino, hoje já não fazem essa paráfrase, né, pensando no pé, né, com essa noção de completude. Então, é nesse sentido que ele vai listar alguns fenômenos. Sobre as diferenças entre PE e PB, né, eu trouxe um texto dos professores Alina Villalva, da professora Alina Villalva, do professor Carlos Alexandre Gonçalves, em que eles discutem diferenças morfológicas entre o português europeu e o português brasileiro, vai mostrar que a gramática, o que eles chamam lá de gramática derivacional, né, dentro dessa ideia de competência, não é diferente entre PE e PB, né? No entanto, se percebe que fenômenos como a reduplicação, né, por exemplo, vamos pensar bate-bate, come-come, né, bololô, trelelê, mimimi, essas coisas, ou blend, que é o cruzamento vocabular, pensar em crepioca, brasiguaio, portunhol, né, alguns já são mais conhecidos, enfim, né, petralha, né, e o clipping, né, que seria bermuda vira berma, cerveja vira serva, né, motorista motor e por aí vai. Esses fenômenos são muito mais acionados
no português brasileiro do que no português europeu. Então, a produtividade desses processos, que são chamados de não concatenativos na morfologia, né, é um aspecto que diferencia as duas variedades, né, o comportamento morfológico das duas variedades do português. Na minha tese, eu discuti a questão da morfologia na fragmentação linguística da România. Né? Existe um debate aí de România Ocidental, România Oriental, né? A România Ocidental abrangeria as línguas como o francês, o português, as línguas ibéricas, né? Português, galego, catalão, espanhol, né? E por aí vai. E as línguas orientais, né, teria o romeno, o dálmata, e aí tem um debate aí de autores que vão diferenciar em relação ao italiano. Nessa proposta aqui, que é de Wartburg, ele considera alguns fenômenos linguísticos, né? Então, por exemplo, comportamento da vogal postônica, né? Então, na România Ocidental, as postônicas, né, caem, e na oriental elas se conservam. Então, periculum, né, esse U aqui, o postônico, ele cai no português, cai no espanhol, cai no catalão, mas se preserva tanto no romeno quanto no italiano. Né? Então, os fenômenos, né, tem, por exemplo, o plural. Né? As línguas românicas ocidentais fazem o plural pelo acusativo, plural do latim, por isso fazem plural em S. Né? Já as orientais seguem outras estratégias, né? O italiano segue o nominativo do latim, o romeno ainda tem um sistema de caso e por aí vai, certo? Então vejam que os fenômenos, em geral, são fenômenos de fonética e fenômenos de morfossintaxe, né? Mas a morfologia derivacional não tem lugar aí nesse debate. Né? O que eu fiz na minha tese foi discutir o sufixo "are", né, que vai dar o eiro no português, né, nessas línguas. Eu considerei português, galego, espanhol, catalão, francês, italiano e romeno. Né, eu trabalhei com essas línguas. E aí o que eu observei, tentando estabelecer as diferenças e as similaridades entre essas línguas, né, é que existe uma rede semântica básica, todas as línguas têm o sentido de adjetivo, por exemplo, verdadeiro, interesseiro, profissionais, né, carteiro, leiteiro, todas essas línguas têm, né, os não profissionais também, fofoqueiro, baderneiro, né, agentes não profissionais, designação de lugares também tem todas as línguas, banheiro, galinheiro, formigueiro, recipiente, né, mantegueira, açucareiro, né, utensílios, também tem todas, tipo travesseiro, e coletivos, né, noção de agrupamento, né, de pessoas, vamos pensar assim, quando eu falo veadeiro de Salvador, pensando aí um conjunto de veados, né? Então, todas as línguas românicas apresentam esses sentidos em relação ao sufixo, né, que se desenvolve desse are latino. Porém, aí começa a diferença. Né? O caráter mais específico que abrange as línguas românicas ocidentais. Por exemplo, francês, catalão, espanhol, galego, português. Então, assim, o nome de árvores, tipo cajazeira, mangueira, isso é muito mais produtivo nessas línguas, não aparece no italiano e no romeno, né? Nomes como objetos de uso pessoal, pulseira, pulseira, o que mais? Joelheira, tornozeleira, né? E excesso também, o significado de excesso, né? Que seria, por exemplo, barulheira, roubalheira, não digo nem barulheira, deixa eu ver, poeira, nevoeira, esses fenômenos naturais de ordem natural. Então, são mais produtivos no francês, no catalão, no espanhol, no galego e no português, né? Mas não são no italiano e no romeno, que são línguas aí tratadas como línguas orientais. Né? E há significados que são mais produtivos nas línguas faladas na Península Ibérica. Né? Então, por exemplo, gentílicos, né? Formado a partir de nomes de lugares, brasileiro, mineiro, campineiro, pantaneiro, né? Essas coisas no português. Anomalias como olheira, unheiro, bicheira, cobreiro, né? E atitudes que podem ser quebradeira, barulheira, berreiro, né? Essas coisas são mais produtivas nas línguas da Península Ibérica. Né? Então, de maneira geral, o que eu vi é que o fenômeno que eu analisei era um fenômeno relevante que permitia caracterizar,
né, uma diferença de comportamento entre as línguas românicas, né? Então, com todos esses trabalhos, a gente consegue ver que a morfologia derivacional, que não gozou de um privilégio aí nas abordagens comparativas, mesmo, né, seja de variedades também de uma mesma língua, de períodos diferentes de uma mesma língua, ou, né, entre línguas diferentes, né, pode haver um fenômeno relevante, né, na comparação entre essas línguas. E aí, então, isso falando da linguística histórica, em relação ao texto e o discurso, que é outra dimensão, né, a ser considerada, né, eu trouxe alguns trabalhos que vão mostrar a relevância da morfologia na relação com o texto e o discurso, né? Então, Rocha, 98, falando de condições de produção, ele vai falar, por exemplo, do emprego de certos sufixos dentro de um discurso científico, né? Provavelmente você não vai usar uns sufixos avaliativos como inho e ião, né? Ou mesmo ada, aiada, né? Isso não faz parte do o próprio domínio discursivo, né? Ali onde a área onde se executam, onde aqueles textos circulam, né? Vai restringir a capacidade de esses sufixos serem acionados. Gebrim, em 2003, trabalha sobre nominalização e o gênero resumo científico, né? É uma perspectiva da linguística sistêmica funcional, e aí ela vai mostrar como a nominalização, além de cumprir, né, o papel, né, muitas vezes uma frase, né, que gastaria muito mais espaço na produção textual do resumo, uma nominalização é capaz de condensar toda aquela sentença, né, e isso, né, a gente sabe que quando a gente fica limitado a uma quantidade de palavras no resumo, isso facilita bastante. Então, isso faz com que se aumente a produtividade das nominalizações em resumos científicos. Da mesma maneira que, quando você faz a nominalização, né, eu digo, a entrega do trabalho ou o recebimento dos trabalhos, normalmente eu omito, né, o agente. Então, essa impessoalização, impessoalidade também é interessante para o discurso científico, né, já que a gente tem um mito da objetividade. Então, isso também é um fator que opera significativamente, né, no aumento da produtividade de nominalizações. Souza e Gonçalves, 2018, é um texto sobre morfologia e linguística textual, né? Um texto que está no livro em homenagem à professora Ingedori Có, né? Justamente aí pegando aspectos de da linguística, do jargão da linguística textual, falando do encapsulamento, né? A discussão sociocognitiva da compreensão e mostrando como a morfologia atua nesse sentido, né? Esses dois textos de Soledade, de Simões Neto e Nascimento, são dois textos feitos sobre o livro das aves, né? Que é um documento medieval. Esses textos foram escritos em 2015, né? Mas só vão sair agora, ser publicados finalmente agora em 2021. Né? Mas o que é que se observou? No caso de Soledade, ela trabalhou com dor, né? Então, dor que aparece em vendedor, cobrador, entregador, tudo isso, né? No português arcaico, esse padrão de profissão é o mais produtivo, né? Quando ela considera os dados dela por completo. Mas quando ela vai para o livro das aves, que é um tratado moral, né, religioso, de cunho moral, se percebe que há uma diminuição desse padrão, né? O que vai aumentar é a produção de elementos mais relacionados a hábitos, né? Justamente que é aquilo do que vai tratar o tratado moral. Né? Então, por exemplo, você vai ter fornicador, pecador, né? Enrolador, né? Então, chufador, né? São algumas palavras que aparecem lá no livro das aves. Da mesma maneira, de uma forma muito mais geral, né? Eu e meu colega Tom Israel Nascimento trabalhamos com alguns aspectos de sufixação no livro das aves, e aí mostramos justamente essa restrição semântica, o eiro que eu estudei, por exemplo, no livro das aves, as profissões não são mais salientes, a produtividade de certos sufixos relacionados a qualidades, né, ESA,
idade, né, que revelam padrões de comportamento e sentimentos, ou mesmo adjetivos, oso, ento, né, esses elementos aparecem mais significativamente justamente porque o gênero textual, né, acaba condicionando, né, essa seleção, né, dos operadores morfológicos. E um texto que estamos fazendo aí, eu, Tom e Antônia Vieira Santos, né, que é um texto sobre compostos com homem e mulher nos dados medievais, pensando aí a crítica filológica por trás disso, né, pensando quem é que escrevia no português arcaico, para quem escrevia, onde esses textos circulavam, né, e como os compostos sobre homem e mulher, né, acabam revelando essas perspectivas, né, esses discursos, né. Então, os compostos com homem, em geral, são compostos relacionados à nobreza, a aventura, a coragem, enquanto a mulher está mais relacionada a aspectos morais, né, e do próprio da submissão, né, que se esperava da mulher em relação ao homem, né. Então, tudo isso aí, considerando essa dimensão filológica. E aí eu venho, né, para o projeto, né, tendo em vista tudo isso que eu coloquei, é o projeto que é Descrição Morfológica do Português Popular Brasileiro, cujo objetivo geral é descrever as palavras morfologicamente complexas, né, derivadas por prefixação, por sufixação, compostas e outros processos presentes nos textos disponíveis da base do C2. Os objetivos específicos, né, caracterizar morfologicamente essas palavras, né, identificar o processo de formação, caracterizar semanticamente as palavras encontradas, caracterizar etimologicamente as palavras encontradas. Eu vou mostrar aqui para vocês, rapidinho, vou mudar aqui o compartilhamento, só para mostrar a vocês, deixa eu ver aqui, vou botar compartilhar a tela. Compartilhar a tela inteira. Então, aqui são, por exemplo, foram os meus dados do português arcaico, aqui no Excel, né? Então, aqui eu faço toda a coleta, eu trabalhei, né, o sufixo eiro, e tem o sufixo ário também, que eu cheguei a coletar, embora não tenha trabalhado na dissertação, né? Então, assim, a forma realizada, o contexto, a fonte, o século, né? No caso, no meu caso, do português arcaico, né? Já aí depois, né, passa por uma segunda etapa, né, que é fazer a catalogação desses dados, né, trazendo informações semânticas, etimológicas, por exemplo, candeeiro, né, é uma formação do português, candeia mais eiro, que tanto pode ser um instrumento de iluminação, quanto pode ser um servo que segurava a candeia à frente do bando de animais, né? E aí eu faço aqui a descrição, né, conforme a teoria que eu usei, e as averbações, né? Então, a intenção, né, é fazer essa coleta, deixa eu ver aqui, apresentar agora de novo, é fazer essa coleta e caracterizando dessa forma, né, assim, pensando em uma morfologia aí baseada em uso, né, trazer esse uso, o elemento uso aí nessa descrição. Questões transversais, né, pensar a questão da criatividade, esporadicidade, institucionalização das formas encontradas, pensar como o gênero textual em que se realizam as formas estudadas interferem nessa criação, na realização, e o perfil social e linguístico dos falantes escreventes, né, pensando aí quais morfemas, quais sufixos, quais formativos são mais acionados por falantes conforme seu perfil social, né, se existem sufixos que são mais acessados por um nível de escolarização e por aí vai, ou por um gênero, são mais usados por um gênero e não por outro, enfim. Né? Eu trouxe aqui uma análise introdutória de dois aspectos, certo? Já estou encaminhando para a finalização. Eu analisei bem brevemente aqui o uso do sufixo diminutivo avaliativo, inho, inha, né? E o uso de sufixos formadores de adjetivos, né? Tanto o sufixo ar, ao, né? E os mais expressivos, os e ento, né?
Analisei as cartas da família Soledade, que foram editadas pela professora Ana Sartori Gandra, né, que está disponível lá na base do C2, e considerei alguns dados da dissertação Derivação e Oralidade na Experiência de Falantes de Salvador, de Sandra Prudêncio, de 2001. Né? Ela fez a seleção de informantes com base nos critérios do NURC, né? Sexo, homem e mulher, 3, né? Gerações, aí, né? 3 faixas etárias, e escolaridade, certo? Então, em relação, né, ao uso do diminutivo, por exemplo, a frequência entre os falantes menos escolarizados, né, as mulheres, vejam que as mulheres usam bem mais do que os homens, né? Então, assim, a mulher da faixa 1 usa 14 vezes o diminutivo, o homem usa uma vez apenas, né? Na faixa 2 está mais equilibrado, na faixa 3, normalmente, a gente tem uma quantidade mais expressiva das mulheres. Né? Os usos das mulheres: dorzinha, criancinha, cachorrinho, mãozinho, merrecazinha, melhorzinha, pivetinha, bonitinho, carrinho, paninho, rapazinho, pequenininho, docinho, cursinho, né? Tem algumas coisas aí que também que a gente tem que considerar que já são lexicalizadas, por exemplo, cursinho, pelo menos para mim, cursinho normalmente é curso pré-vestibular, né? Fulana está fazendo cursinho, né? Pensando nisso daí. Maninha também já é uma coisa, né? Bastante, sobretudo na Bahia, né? Bastante comum já, general, sistematizado. Né? Outros têm um aspecto mais, né, afetivo, né? Dentinho, um hominho, uma mocinha, docinho, né? Assim também como pode ter um aspecto depreciativo, né? Merrecazinha, melhorzinha, né? Enfim, né? Os usos dos homens, né? Já parece muito mais restrito, né? Assim, em termos de nuances semânticas, né? Durinho, ajudinha, dá uma ajudinha aqui, uma forcinha, né? Coleguinha, né? Prainha, pontinha, né? Vamos fazer assim, vou fazer uma pontinha ali, né? Um bocadinho, um dinheirinho, ganhar um dinheirinho, né? É porque não tem os contextos, né, desse trabalho aqui, que foi do trabalho de Sandra Prudêncio. Entre os mais escolarizados, as mulheres só aparece um uso, né, criancinha, e o uso dos homens, ruazinhas, hotelzinho e pequenininho, né? Então, assim, entre os mais escolarizados, essa questão do gênero não é relevante, ao contrário, né, mostra justamente o contrário, né? Os homens aparecem usando mais, mas também uma quantidade muito pouco expressiva, né, para a gente avaliar aí essa questão, se esse uso desse sufixo, né, desses sufixos, eles são mais, sofrem restrição conforme o gênero dos falantes, né? Se os homens sofrem, se monitoram mais para usar esse tipo de sufixo, né? Então, expressar afetividade, né? Então, se isso é mais frequente na fala das mulheres. Nos dados da família Soledade, né, eu encontrei 21 vocábulos identificados com o sufixo inho e zinho, né? Então, assim, né, como são 2 escreventes, Renê usa pouquinho, cantinho, pezinho de coelho, garotinho, nomezinho, amorzinho, brotinho, bonzinho, velhinho, velhinha, magrinha, pretinha, né? E o Otto, né, que é o homem, velhinho, pedacinho, devagarzinho, mascarazinha, velhinha, lourinha, irmãzinha, nuvenzinha, fofoquinha, né? É interessante, assim, o que eu percebi, assim, considerando o conteúdo do texto, que eu não pude reproduzir, é que me parece que muitos usos dela têm um aspecto mais afetivo, né? E os dele, em alguns momentos, quando ele fala lá encontrei aquela lourinha, né? Assim como fulano é uma irmãzinha, para mim é um tom muito mais paternalista, né? Fragilizador, né? Eu diria. Em outros também, ele parece fazer menção a alguma coisa que ela já tinha falado antes, quando ele usa fofoquinha e mascarazinha, né? Agora, pedacinho, né? Eu não sei, eu diria exatamente que é muito mais um detalhamento, né? Para dizer assim, que se quebrou em muitos pedaços, né? Então, não me parece tão esse aspecto afetivo que aparece mais no dela, né? E afetivo aí, pro tom
apreciativo quanto depreciativo, né? Me parece que é mais frequente no dela, né? Não... Sufixo ao, ar, oso entre falantes menos escolarizados, né? O sufixo ar, por exemplo, aparece 2 vezes, o ao 20 vezes, né? O que mostra esses sufixos, embora relacionados historicamente, parece que o ao, as formações com ao são mais usadas pelos falantes, né? Oso 14 vezes e ento uma vez só. Né? Agora, curioso que ainda em relação a esse ar, né, esses são os dados de Sandra Prudêncio, por exemplo, luar não é um adjetivo exatamente, né? Ela não faz a categorização da classe, né? Algumas formas aí já são mais, né, já são convertidas, né? Então, por exemplo, jornal, casal, policial, por exemplo, já são formas que eu imagino pessoal também, a depender do contexto, né, pode ser usada como substantivo, né? Outros, né, vaginal, criminais, emocional, são mais, né, parecem mais os adjetivos. Né? O oso, né, vejam aqui que também tem uma certa produtividade, uma certa frequência, né, mas aí quando você compara com o... É interessante que a quantidade em relação aos falantes mais escolarizados é a mesma, 14. No entanto, o oso dos falantes menos escolarizados parece serem mais semanticamente expressivos, enquanto dos mais escolarizados são termos mais técnicos, né? Tuberculoso, mucosa, adiposo, nervosos, aí pode ser terminações nervosas, algo nesse sentido, venoso, leguminoso, arenoso, argiloso, né? O ento também, virulento, né? Me parece que é uma forma muito mais especializada do que comparar com violento, embora nenhum dos dois seja criação do português, né? O ar, né? O uso do ar também é mais frequente entre os falantes mais escolarizados, e vejam que os contextos são de formas, né, pulmonar, ganglionar, bacilar, axilar, areolar, lombar, mamilar, muscular, escolar, solar, né? São termos mais técnicos. E aí, quando eu passo aqui para o uso nas cartas, né, nas cartas de amor da família Soledade, né? Em relação ao ar, você tem pouquíssimas coisas. Tem aí luar, do que eu já falei, né? Que não, né, não usa como adjetivo. Né? O único aí que aparece lá como adjetivo é salutar, que é uma criação do latim, né? Uma forma herdada do latim. Todas essas formas aí são formas desenvolvidas diretamente do latim. Né? Luar vem de lunar, salutar, vulgar, e lugar que vem de localis. Né? E nenhum dessas aí me parece que o falante, talvez só salutar em relação à saúde, né? Mas não faz nenhuma paráfrase luar relativo à lua, vulgar relativo ao vulgo, lugar em relação ao loco, nada disso, né? O ao, reais, normal, sentimental, moral, natural, espiritual, ideal, local. Esses dois sufixos, eles são sufixos muito mais de caráter mais relacional, né, que apenas converte, né, o substantivo em adjetivo, né, enquanto o os e o ent, eles são mais expressivos semanticamente, embora possam servir eventualmente para uma mera transcategorização, vamos dizer assim. Nas cartas, o que eu observo em relação ao AU, que tem até a frequência maior, é que muitas estão assim condicionadas a estruturas mais, vamos dizer assim, cristalizadas. Então, por exemplo, moral em dano moral, natural, curso natural da vida, espiritual, retiro espiritual, né? Local, ele está falando lá de uma cor local, né, ideal, ou postal, caixa postal. Então, assim, esses elementos aí me parecem, se a gente for desconsiderar esses elementos já cristalizados, eles são menos usados. Enquanto aí, como a carta de amor, de contato entre pessoas, né, que se amam, então me parece, um maior uso de elementos de natureza mais expressiva, né? Isso aí certamente aumentando um corpus, considerando outras fontes, a gente consiga ter mais informações a respeito disso, né? Então, tem tormentoso, saudoso, maravilhoso, forçoso, gostoso, vantajoso, preguiçoso, carinhoso, generoso, doloroso, deliciosa, gostosa, carinhosa, chorosa, né? E por aí vai, certo? Então, é pensar como o gênero, né? Considerar o gênero aí carta de amor, ele pode favorecer certos comportamentos morfológicos e como a morfologia pode encapsular, né, sentimentos, né, sensações,
necessidades comunicativas dos falantes. As considerações finais, né? O projeto apresentado ainda está em um estágio bastante inicial, certo? Que eu falei que é uma bondade, porque efetivamente não, né? Eu só escrevi o projeto. Por isso, ao invés de resultados, foram apresentados mais caminhos, né, de análise. A morfologia derivacional ainda é pouco explorada na caracterização linguística histórica do português, né, como eu disse, né, mas é algo que pode ser considerado relevante, né, se a gente levar, testar, né, porque na verdade a gente já partiu muito, algumas áreas já se consagraram e outras acabam menos privilegiadas, né, e aí acaba também desestimulando certas testagens, certo? Os dados que integram a base do C2 podem fornecer registros da gramática derivacional dos falantes do português, né? Indicando os esquemas que ainda são produtivos na língua, quais são mais produtivos, entre outras questões, né? E pensar, considerando que o C2 tem documentos aí, eu acho que desde, né, século XVII, né? Considerando toda a base de dados, é que a gente pode fazer uma historicidade dos textos produzidos no Brasil, né, e a caracterização, né, morfológica desses tempos, né, de todo esse arco temporal. Existem questões transversais a ser discutidas, como a articulação entre morfologia e texto, que é algo que interessa tanto a questão filológica, e eu penso também que muito em relação, pode contribuir muito significativamente em relação ao ensino também, né, algo que pode vir aí a contribuir, e os aspectos sociais dos falantes. Né? No momento, as instituições estão funcionando, não temos resultados, mas temos muitas expectativas, boa vontade, sobretudo curiosidade para saber o que que esses dados podem nos dizer. Certo? Algumas referências. Meu muito obrigado.